Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, seja bem-vindo. Eu sou o Mauro Friesman, nós estamos ao vivo no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos assiste pelas redes sociais, no Instagram, @programa Gente que Fala e facebook.com/programa Gente que Fala. Curta as nossas páginas, acesse também o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Nós queremos a sua participação no programa de hoje, fazendo perguntas aos convidados pelos telefones 3289-3580 e 5052-5555. Eu apresento os convidados, os participantes desta edição do programa Gente que Fala de hoje. O Tenente-Coronel Edson Luiz da Silva Cimeira, aqui à minha esquerda. Coronel Cimeira, seja bem-vindo ao programa Gente que Fala. Uma satisfação muito grande, boa tarde a todos, e nós estamos aqui para esclarecer e levar um pouco da Polícia Militar a toda a população. Aqui à direita, o Major José Cassini de Oliveira. Major Cassini, seja bem-vindo. Muito obrigado, eu quero desejar um bom dia, Mauro, a você e a todos os ouvintes da Rádio Trianon. E também compondo a mesa aqui do programa Gente que Fala, ao meu lado direito aqui, o primeiro-tenente Jungla Polegato Moré. Todos esses oficiais são do presídio Romão Gomes. Seja bem-vindo, primeiro-tenente Jungla. Obrigada pelo convite, é uma satisfação estar aqui. Muito obrigado. Vamos ao nosso primeiro tema. Nos últimos 10 anos, cerca de 3.000 policiais militares do estado de São Paulo foram presos sob a suspeita de terem participado de algum crime. Eles foram levados ao Romão Gomes, que é o maior presídio militar da América Latina. Inaugurado há 70 anos, a instalação recebeu sua denominação em homenagem ao coronel Dr. Romão Gomes, que foi o primeiro militar juiz do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. E esse é o tema importante de hoje aqui no programa Gente que Fala. Vamos falar sobre o presídio Romão Gomes. Coronel Cimeira, quantos policiais atuam hoje lá no Romão Gomes? Bom, hoje atuam aproximadamente 170 policiais militares lá no Romão Gomes. Apenas gostaria de dizer que nosso presídio, ele se localiza na invernada do Barro Branco, que fica na zona norte da capital do estado de São Paulo, e ele se destina ao internamento de oficiais e praças da corporação, sejam ativos ou já na inatividade, né, que estão lá para cumprimento de penas, ou então estão aguardando a sentença judicial presos. Para quem não conhece, para quem não é de São Paulo, é uma enorme área ali da zona norte de São Paulo, que reúne não só o presídio, mas a academia do Barro Branco, o hospital militar, tem todo um complexo da Polícia Militar lá, né? Isso, existem várias unidades da corporação que ficam na invernada do Barro Branco, a conhecida academia do Barro Branco, né, de Polícia Militar, onde formam os oficiais da Polícia Militar. Existe o hospital da Polícia Militar que fica também lá. Existem o Canil e o 4º Batalhão de Choque, entre outras unidades que compõem lá a invernada do Barro Branco. Major Cassini, bom, são 170 policiais militares trabalhando no Romão Gomes, mas quantos presos hoje lá naquele complexo? Hoje nós temos 277 internos custodiados no presídio militar Romão Gomes. Esse número tem aumentado, tem diminuído? Nós já tivemos uma quantidade maior de policiais. Esse número representa mais ou menos uma média que já vem ao longo dos anos de internos custodiados lá no presídio militar Romão Gomes. E quais são as atribuições suas lá com esse pessoal do Eu Romão sou Gomes? subcomandante do presídio, então assessoro o comandante e estou bastante voltado para as áreas operacionais do presídio, área administrativa e operacional do presídio. Tenente Jungla, há quanto tempo trabalhando lá no Romão Gomes? Quase 4 anos. De um total de PM de quanto tempo? 10 anos. Como é que foi sua ida para lá? Eu escolhi trabalhar no Romão Gomes porque é uma atividade jurídica, né, predominantemente, e eu sou formada em Direito e me interessei justamente por essa área, mexer com execução penal.
Geralmente é isso, Coronel Cimeira, os policiais que trabalham lá, porque tem essa afinidade com o trabalho jurídico, no caso aqui, por exemplo, a tenente que é formada em Direito. Sim, os policiais que trabalham lá têm essa afinidade, é um trabalho técnico. Nós trabalhamos lá com a lei de execução penal, a nossa principal norma que nós trabalhamos lá dentro, e também uma resolução do Tribunal de Justiça Militar, a resolução 009 de 2012, que ela regula toda a vida dos presos lá dentro. Então, a atividade lá é uma atividade jurídica, também operacional, mas ela é bastante técnica e bastante afeta essas legislações que eu acabei de passar. Todo policial militar que comete um determinado tipo de crime vai para o Romão Gomes? O Romão Gomes ele se destina a receber policiais militares, sejam aposentados ou da ativa. Então, caso seja decretada a sua prisão, o local de destino dele natural é o Presídio Militar Romão Gomes. Por que um presídio só para militares? É um presídio já tradicional. Nós temos aí a criação desse presídio em 1927. E com o passar do tempo houve outras denominações até que se chegou ao presídio militar, chama Presídio da Polícia Militar Romão Gomes, que se situa lá na Invernada do Barro Branco, como nós falamos. A Polícia Militar do Estado de São Paulo é uma polícia militar bastante grande. Se nós contarmos com o efetivo ativo e inativo, nós temos aí por volta de 120 mil pessoas. Então, o militar, ele tem... São 90 mil na ativa e 30 mil na reserva. Isso, aproximadamente, é um número aproximado que eu estou passando. O que acontece? O militar, pela sua própria atividade, o policial militar, quando ele tem que ser preso, cometeu algum crime, ele não pode ficar juntamente com os presos que ele prendeu nas ocorrências. Então, se tem uma preocupação legal, inclusive isso aí decorre da lei, que ele tenha uma segurança no cumprimento de sua pena. Portanto, ele tem o direito de ficar numa prisão especial. O Presídio Militar Romão Gomes é uma prisão especial. Então, qual é a finalidade? Por que existe um presídio da Polícia Militar? Pela grandiosidade, pela quantidade de pessoas que podem, né, ser levadas ao presídio, né, e por essa facilidade de se agregar ali esses policiais militares. Hoje nós temos, como o próprio Major Cassini passou, 277 policiais militares lá, que daria dos policiais ativos apenas 0,3% dos policiais militares ativos. Esses 277 que ele passou são policiais e ex-policiais militares, e dentre esses que têm o seu cargo ainda, que estão lá dentro e têm seu cargo, tem os aposentados e tem os da ativa. Quando um policial comete um crime, ele perde a função imediatamente? É feito um processo administrativo. Ele cometeu um crime, se instaura o devido processo legal, né, na parte administrativa, e esse processo administrativo pode redundar na sua demissão e expulsão. Essa é a regra. Fora isso, existe o processo penal. Se ele infringiu uma norma penal, por isso que ele está preso no presídio, a justiça vai julgá-lo e vai aplicar a pena devida a ele. Esse modelo, Major Cassini, de presídio que abriga só policiais militares, ele inspirou outros presídios pelo mundo afora, ou outros presídios é que inspiraram esse modelo aqui? Hoje o que nós vemos outros presídios, outras instituições militares do Brasil têm buscado conhecimento acerca dos nossos processos no Presídio Militar Romão Gomes para instituir presídios militares em seus estados. No caso da Polícia do Paraná, nós temos uma visita de policiais de lá, agendado para esse mês, inclusive, que vem analisar os nossos processos de gestão carcerária no Presídio Militar Romão Gomes e vão levar esse conhecimento para a instituição de um presídio militar no estado do Paraná. Então a gente vê que, em razão do tempo que o presídio militar aqui em São Paulo existe, né, então nós já temos processos bastante estruturados e acabam servindo de modelos para outros presídios em outros estados. Existe a possibilidade de militares de outros estados, militares policiais, né, de outros estados, no caso de cometimento de crimes, virem para o Romão Gomes aqui em São Paulo, ou não? Cada estado vai ter cuidado dos seus policiais? Existem, inclusive hoje nós temos alguns militares de outros estados que foram presos pela Polícia Federal e por determinação judicial nós os recebemos
aqui no Presídio Militar de São Paulo. Porque foram flagrados, foram presos pela Polícia Federal, não pelas polícias militares desses estados. É por essa razão. Nesses casos específicos, sim. E houve uma determinação judicial para que, em vez de serem mandados para os seus estados, eles fossem custodiados aqui no Presídio Militar de São Paulo. Mas uma vez presos, não há diferença entre eles, aquele que é do estado de São Paulo e aquele que veio por determinação da Polícia Federal. Diferença alguma. Todos são tratados da mesma forma. Isso. Tenente, quer Só complementar? permitir Sim, complementar a resposta do Major Cassini, nesses casos onde nós temos os presos de outros estados, que são, na realidade, são 3 hoje que nós temos lá, houve a prisão no estado de São Paulo, e a Justiça Militar do estado de São Paulo, através do seu juiz corregedor, autorizou que esses presos permanecessem no presídio Romão Gomes. Então, em decorrência dessa autorização e dessa determinação da Justiça Militar do Estado de São Paulo. O Presídio Militar Romão Gomes, ele é ligado juridicamente à Justiça Militar do Estado de São Paulo. Então, os seus passos, eles são ligados da parte jurídica dos presos à Justiça Militar. E a execução criminal dos presos é feita pela Justiça Militar do Estado de São Paulo. Então, nesse caso, para que haja essa autorização, que é uma coisa excepcional, né, que um preso de outro estado, um policial de outro estado, que foi preso aqui no território de São Paulo, permaneça no Presídio Militar Romão Gomes, há necessidade dessa autorização, dessa determinação, no caso judicial, da Justiça Militar do Estado de São Paulo. Tenente Jungla, suas atribuições lá no Romão Gomes, quais são? Como é que é o dia a dia seu lá? Então, eu cuido do setor de laborterapia e remissão. Então, eu faço o controle dos postos de trabalho, distribuo trabalhos internos para fins de remissão lá dentro. Assim como fazemos o pagamento dos presos que trabalham. Chegou com essas funções ou já passou por outras atividades lá? Não, principalmente essas funções, que abarcam todos os presos que trabalham lá, estudam, fazem remissão de leitura. Sim. Como é que é o dia a dia dos presos? Como é que os presos se relacionam entre si, se relacionam entre vocês, os 170 policiais que atuam? Então, nós tratamos lá todos com igualdade. Né? Lá, por ser um presídio e também ser um quartel, existem normas atinentes a um quartel militar. Então, entram em forma, fazem revista de contagem, cantam hino, marcham. Então, assim, a gente tende a disciplinar o presídio com base mesmo nos valores policiais, disciplina e hierarquia lá dentro. Todo preso, todo policial militar preso por um determinado tipo de crime vai ser julgado pela Justiça Militar, ou seja, aquele que cometeu um crime militar? Então, se ele cometeu um crime militar, ele vai ser julgado pela Justiça Militar. Se ele cometeu um crime comum, ele vai ser julgado pela Justiça Comum. Né? Depende do ato que ele cometeu, depende da infração penal que ele cometeu. Tá, geralmente aqueles que estão lá... sim, sem problemas. Geralmente aqueles que estão lá cometeram crimes militares? Daqueles Nós temos 277? Nós temos lá os que cometeram crimes militares e os crimes comuns. Né? Nós temos hoje uma base de 60% que cometeram crimes comuns e 40% que cometeram crimes militares. Bom, como é que é a questão do julgamento em ambas as situações, 60 e 40? Tá. Então, vamos supor que o policial ele cometeu um crime militar. Normalmente, se tem o crime militar, aquele cometido durante seu serviço ou em razão da sua função. Ele cometeu um crime militar, é feita uma apuração. Essa apuração é feita pela Polícia Judiciária Militar. Quem faz a Polícia Judiciária Militar? São os oficiais dos batalhões territoriais e também a Corregedoria da Polícia Militar. Essa apuração é feita através de um inquérito policial militar. Esse inquérito é encaminhado à Justiça Militar e a Justiça Militar julga o caso. A composição básica da Justiça Militar, nós temos as auditorias, que são os juízes de direito de primeira instância, e temos o Tribunal de Justiça Militar, que são os juízes de segunda instância. Então, chegando esse inquérito policial militar Perdão, por favor. Temos água. Eu estou um pouco gripado hoje. Não tem problema. Peço perdão a todos. Quer passar a palavra para o Major? Eu continuo. Então, chegando à Justiça Militar, esse inquérito ele é distribuído para uma dessas auditorias de primeira instância,
Lá é passado pelo juiz de direito, de primeira instância da auditoria, pelo crivo do Ministério Público, tem todo o seu julgamento. No caso de recurso, vai ao Tribunal de Justiça Militar, que são os juízes de segunda instância. No caso da Justiça Comum, são as varas, dependendo do crime que é cometido, né? E um crime militar é, basicamente, aquele cometido durante a própria atividade. Sim, cometido durante a atividade. Existem os conceitos, logicamente, de crime militar, mas é aquele que é previsto no Código Penal Militar. Por exemplo. Tá. Por exemplo, o policial militar, durante o serviço, se ele agredir uma pessoa, ele bate em uma pessoa, isso é um crime militar. Durante o serviço, se ele desviar algum produto apreendido, isso é um crime militar. Um desvio de conduta durante a função, durante a atividade, Isso, é um crime militar. Desde que esse desvio de conduta seja considerado crime pelo Código de Processo Penal Militar, conforme os ditames do Código de Processo Penal Militar. Ele pode cometer um crime militar não estando a serviço? Isso não é possível. Quando ele cometer um crime não estando a serviço, é um crime comum. Se ele aderir à função, por exemplo, se ele está num horário de folga dele, ele observa algo acontecer e investido do seu cargo de policial militar, ele age naquele momento. E nesse momento que ele age, ele comete um fato típico, comete um fato considerado criminoso, ou que seja previsto como crime na legislação, é um crime militar, mesmo ele estando em horário de folga, porque ele adere e naquele momento é considerado que ele ingressou novamente em serviço. Sim, porque ele é policial, ele estava de folga, mas ele atuou ali como policial. Isso. Se ele estiver de folga e não for uma briga, por exemplo, cometer um crime numa briga ali, aí é um crime comum. Sim, ele está, por exemplo, no horário de folga, se desentende com uma pessoa, nada a ver com a função policial militar, e ele agride essa pessoa. Isso é um crime comum, crime de lesão corporal, no caso, comum. E ele pode ir para o Romão Gomes, como pode não ir para o Romão Gomes. Se for decretada a sua prisão, ele vai para o Romão Gomes, né? Se ele for autuado em flagrante, não houver fiança, ele vai para o Presídio Militar Romão Gomes, mesmo cometendo um crime comum, né? Mas, Joca, assim, naqueles que estão lá, desses 277, qual é o crime mais comum entre eles? O crime mais comum é o crime de homicídio, entre eles. Há uma diversidade de outras infrações que foram cometidas também, mas o crime mais comum é o de homicídio. Qual que é o simbolismo disso, Major? Porque em atividade o risco maior é de cometer um crime de homicídio, uma tentativa de homicídio? É o risco do confronto que é atinente à própria atividade policial militar. Né? Nesses casos, invariavelmente pode acontecer aí um confronto e na tentativa de cessar uma injusta agressão de alguém, vir aí alguém a ser ferido e ter o desfecho do evento morte, né? Então, o policial está, em razão da sua função, bastante sujeito a isso. Saudando aqui a presença do advogado, do jornalista Antônio Fernando Pinheiro Pedro, editor da revista Ambiente Legal. Seja bem-vindo mais uma vez, Pinheiro Pedro, ao nosso Gente que Fala. Obrigado, Morgan. Um prazer estar aqui com essa mesa estrelada. E me perdoe o atraso, mas olha, a Alemanha Campinas estava infernal. Mas já vamos entrar no tema aqui, Pinheiro Pedro. Estamos falando sobre o presídio Romão Gomes, aqui com os oficiais presentes na mesa do programa Gente que Fala. Lá são 277 presos hoje, 170 policiais militares que atuam no acompanhamento de tudo lá. Como é que você, Pinheiro Pedro, avalia este modelo de um presídio que tem já 70 anos no estado de São Paulo? Eu conheço bem, porque eu advoguei muito na Justiça Militar por muitos anos, desde a década de 80. Né? Fui professor da Academia de Polícia Militar na década de 90, então conheço bem o sistema. É complexo, o Romão Gomes sempre se destacou como um presídio modelo, inclusive no campo militar. É um quartel, né? A gente tem que lembrar que o militar diuturnamente é submetido à disciplina e essa disciplina se transfere para dentro do presídio. Então, sempre foi considerado um presídio muito seguro do ponto de vista interno para a segurança dos próprios presos. Recentemente, tivemos um episódio lá de alteração de estrutura. Acredito que esteja sendo discutido isso nesse momento, porque fizemos até uma representação ao Tribunal de Justiça Militar por conta disso, né? Por exemplo, de uns anos para cá, tinha se estabelecido a numeração dos presos.
Eles eram tratados pelo número, passaram a ser tratados pelo número e não mais pelo nome. O grande problema é que na hierarquia militar, e isso é muito rígido, há todo um código de conduta e um código de honra. E muitos presos que ali estão, aliás, quase todos, né, estão em caráter provisório, às vezes volta à vida civil, muitos são inocentados, mas o período que eles passam lá, eles, entre aspas, perdem a patente, perdem a graduação, são tratados da mesma maneira. E isso é muito grave. Não é um problema relacionado diretamente a quem administra o presídio no ponto de vista da administração militar, porque eles seguem uma orientação, mas sim de quem emanou a orientação. O presídio, a justiça, né, porque tem a corregedoria, tem a administração judiciária do presídio, né, e isso realmente é muito grave, porque causa marcas profundas na vida de um militar que, por um azar da vida, eventualmente tenha que enfrentar esse período, se transforma num número, convive sem patente, né? Muitas vezes está ali um coronel sendo submetido à orientação de um cabo, de um sargento, tratado por número, e isso é muito grave, né? Já foi objeto de uma representação nossa ao Tribunal de Justiça Militar e está sendo debatido isso daí com os magistrados, porque realmente é algo que denigra, de certa maneira, o bom histórico do presídio Romão Gomes, que sempre foi um modelo. Agora, isso vem muito de um histórico, de um governo estadual, né, de um Ministério Público estadual e de parte de uma alteração ideológica do próprio judiciário militar no Estado, que passou a ser hostil à figura do policial militar. Porque o policial militar, submetido disciplinarmente, ou até num episódio penal, né, submetido a uma situação de presídio, que acaba sendo reduzido nessa circunstância, ele nunca mais voltará para a corporação da mesma forma. Você perde um quadro quando você o trata dessa maneira. E não é um, nem dois, nem três, porque, graças a Deus, a maior parte daqueles que eventualmente enfrentam uma situação de presídio retornam recuperados ou inocentados, porque grande parte deles estão lá provisoriamente. Então, é um cuidado que eu acredito, Mauro, que a gente deva ter. E eu conheço bem uma parte dos que estão aqui, conheço o Major Cassini já de muito tempo, um homem honradíssimo, tenente-coronel, tenente, eu sei que eles lutam diuturnamente para manter uma ordem, não só uma ordem, um tratamento digno para aqueles que estão sob seus cuidados. Mas essa orientação é grave. Por que se chegou a esse ponto, Pedro, de os policiais lá serem tratados, como você destacou, como número? Olha, é um processo que agora, a partir deste governo que a gente está tendo a nível federal, acredito que a gente vai começar a cessar. Uma esquerdização na cultura administrativa de tratamento dos órgãos de segurança pública. Passar a enxergar todo agente policial como potencial bandido, inclusive dentro da própria organização, né? Nós temos hoje, na administração pública civil e na militar, para cada órgão de execução, pelo menos 3 de controle. Para cada um que executa uma ordem, 3 controlam. No caso da Polícia Militar, tem um corregedor, tem o Serviço de Justiça e Disciplina, e ainda tem as ouvidorias de polícia. 3 para cada um que executa uma ordem. Se nós ainda somarmos a isso o Judiciário e o Ministério Público, são 5 órgãos para cada um de execução. Não há administração pública no mundo que consiga superar tamanha barreira burocrática. Tem mais burocracia, mais jurista fardado do que propriamente
um militar executante de uma ordem em defesa da segurança pública. É óbvio que isso acaba se refletindo no tratamento judiciário militar. Reduz-se o indivíduo a um número, mesmo que ele seja inocente. Aquele período, ele é tratado como número. Isso é grave. Isso fere, inclusive, a Convenção de Direitos Humanos. Porque esta visão de tratamento numérico não é de disciplina presidiária. É de campo de concentração. Então, é algo que precisa ser alterado profundamente dentro da estrutura militar do Estado. O policial que comete um crime e é preso, ele perde a patente, ele perde a função, ele Não. fica impedido de voltar depois do cumprimento da pena. Depende do tipo de cumprimento de pena. Depende da pena que ele é submetido. Se ele for submetido a uma pena superior a 2 anos de reclusão, ele é submetido ainda a um conselho de justificação e pode perder a patente. Pode perder a patente. Há vários casos em que não se perde. O indivíduo cumpre e volta. Então é grave. Os uniformes amarelos, sem nenhuma denominação, nenhuma diferenciação, isso na vida civil já é complicado. Mas a vida militar é imperdoável. Porque a forma de você lidar com o monopólio da violência do Estado, que é o Estado que detém o monopólio da violência, esse é o princípio de teoria do Estado, é com a hierarquia vertical e a disciplina. Então isso não pode se perder nem numa situação de presídio. Major Cassini, esse quadro desenhado aqui pelo Pinheiro Pedro implica de que maneira lá dentro, entre os próprios presos, né? Como é que fica o relacionamento entre eles a partir do momento que todos são iguais, né? Não é isso? São observados desta forma. Olha, o relacionamento que nós vemos lá entre eles é um relacionamento de respeito. Todos são tratados com extrema dignidade, né, como seres humanos, como homens, como pais de família que num momento da sua vida se encontram numa situação de reclusão. Então, e a administração do presídio militar Romão Gomes tem primado por isso. E prima, e é verdade. Exatamente, para que tanto familiares, visitantes que lá estejam nos finais de semana, quanto os próprios internos sejam tratados com toda a dignidade. Isso é reproduzido no comportamento entre eles. Até por termos uma estética militar, né, o presídio conserva esse modelo, então há uma fiscalização da administração para que esse comportamento seja mantido, de respeito mútuo, de igualdade entre eles ali. Se permitir, em relação a essa utilização do número, né, estou lá no presídio desde junho de 2018. Né. Os presos, eles têm cada um seu número, é um controle interno administrativo do presídio, mas eles são chamados pelo nome. Inclusive, isso aí é uma própria norma, a própria norma requer isso, que eles sejam chamados pelo nome, É um direito do preso isso, e nós preservamos isso ao extremo. Nós temos, como o próprio doutor falou, normas que regem o presídio militar. A principal delas, como eu já falei, interna corporis, é a resolução do Tribunal de Justiça Militar, a resolução 09 de 2012. E temos a Lei de Execução Penal, que são as duas normas que mais se aplicam ali à vida cotidiana de todos os presos. A partir do momento que um policial militar ele entra ao presídio, ele tem o seu tratamento digno, porém ele tem alguns direitos deles que são mitigados, são diminuídos, né? E isso decorre das normas. A administração do presídio, ela aplica essas normas. O Romão Gomes, como já foi dito, é considerado um presídio modelo. Nós temos um caso, inclusive, que eu posso trazer aqui, recente, que pode servir como exemplificação disso, que foram 3 ex-policiais militares que estavam internados no Romão Gomes, estavam lá cumprindo as suas penas e foram transferidos para presídios comuns. E isso aconteceu agora no começo do ano, em janeiro de 2019. E a família desses 3 policiais militares procuraram, inclusive, a ouvidoria das polícias de São Paulo e fizeram um pedido, uma súplica ao ouvidor que retornassem dos presídios onde eles estão agora para o Romão Gomes, tecendo assim enormes elogios ao Romão Gomes em face do sistema penitenciário que nós temos aí. Então eles foram assim, os familiares desses presos foram assim bem enfáticos em dizer:
aqui no Romão Gomes, eles cumprem a legislação, eles têm direito à remissão, eles têm um tratamento digno, cada um tem a sua cama, cada um tem direito a banho quente, tem um local digno de ser, de cumprir a sua pena. Coisa que muitas vezes eles acabam não encontrando em outro local. Até Até os risco, visitantes... né, além do risco, né? Porque Além são dos eles policiais, né? Vão Sim. ficar em presídio comum, é complicadíssimo. Sim. E aí isso é um feedback bastante positivo para a gente, que nós, dentro da realidade que nós temos no Brasil, podemos dizer que realmente o presídio Romão Gomes é um presídio que respeita os direitos humanos. Não é um presídio que desrespeita. Pelo contrário, ele respeita. Né? Porém, tem normas que têm que ser aplicadas naquele momento. Em relação aos números, eles são chamados, hoje, desde que eu cheguei lá, faz quase um ano, pelo nome deles. Eles têm o número, às vezes se fala o número e o nome, mas sempre o nome deles. Tenente Jungla, como é que você A avalia... representação foi anterior ao Tenente Coronel. Como é que você avalia essa observação do Pinheiro Pedro? Então, eu estou no Presídio Militar Romão Gomes também há quase 4 anos, e sempre a gente chamou o nosso preso lá, né, a gente chama de interno, pelo nome. O número mesmo muitas vezes eles têm o mesmo nome, a gente tem que mudar o número de guerra, mas desde que eu estou lá, quase 4 anos, sempre foi chamado pelo nome mesmo. Sim, desculpe, Tenente. Outro assunto aqui na nossa conversa. Possível. Pode completar. Só Pode completar. Claro. Como o próprio doutor já mencionou, né? O presídio militar ele tem lá presos que estão em regime fechado, em regime semiaberto. É um presídio diferente. Normalmente se tem os presídios para cada situação. Lá tem presos do fechado e semiaberto. Eles não se comunicam, mas eles estão no mesmo complexo. Dentro do regime fechado, nós temos lá uma divisão. E a própria resolução 09 de 2012 do Tribunal de Justiça Militar prevê. Né? Então o preso ele entra no regime fechado, logicamente, ele entra no primeiro estágio, é a chamada seção correcional. Essa seção correcional, ela deixa o preso numa situação um pouco mais fechada lá dentro do presídio. São celas, mas umas celas que tem a preservação da dignidade do preso. Todos eles têm a sua cama, todos eles têm o seu armário para guardar suas coisas, tem banho quente, tem o banheiro, tem as refeições fora das celas, não comem nas celas. As visitas são feitas num pavilhão específico, não são feitas também dentro das celas. Perdão. É possível que o preso tenha a sua visita conjugal, a chamada visita íntima. Lá dentro existe um pavilhão para isso, também não é feito dentro da cela. Então se busca de todas as maneiras ali preservar todos os direitos deles. Até porque, como o próprio doutor disse, a maior parte que entra ainda sendo policial militar. E acaba, muitas vezes, voltando à tropa, ou então acaba sendo demitido durante a sua prisão lá no presídio Romão Gomes. Passado um tempo, é um tempo mínimo de 30 dias, mas na prática acaba sendo até um pouco mais, ele mostrando-se em condição de progredir dentro do presídio, que se busca de toda forma que haja um progresso na sua conduta, que ele respeite as normas, que ele esteja mais próximo de uma ressocialização, etc. Se ele mostrou dessa forma, é feita uma reunião de uma comissão de análise, que é formada por psicólogo, psiquiatra, assistente social, oficiais do presídio, e essa comissão analisa objetivamente e subjetivamente a situação de cada preso, e essa comissão vai dizer se esse preso pode subir do primeiro estágio para o segundo estágio. São 3 estágios do regime fechado. Nesse segundo estágio, a vida dele já melhora bastante lá dentro. Ele já vai para um alojamento cela, já é melhor do que a cela, tá? É um alojamento cela. Nesse alojamento cela, ele tem um espaço um pouco mais amplo, ele tem mais liberdade dentro do presídio, o seu número de visitantes aumenta, né? E, da mesma forma, quando ele pode progredir para o terceiro estágio, também melhora a vida dele dentro do presídio. Tá? Isso tudo dentro do regime fechado. Sempre lembrando as pessoas que estão nos ouvindo, né, que, infelizmente, né, mas quem está dentro do presídio está por determinação judicial. Está preso, né, ou está cumprindo pena, ou está aguardando seu julgamento preso. Então ele tem um regramento próprio previsto pela lei de execução penal, pelas normas do presídio, né, e lá é um presídio militar. Agora, então tem tem algumas estéticas que são cobradas do preso. Por exemplo,
que ele passe por conferências diárias. Por exemplo, que o preso, nós temos homens e mulheres lá dentro, que o preso faça sua barba, né, que o preso se apresente com o uniforme corretamente, que ele se apresente com a bota engraxada. Inclusive existe um regulamento, o policial militar fora do presídio, ele também usa o uniforme dele. Não sei se eu só gostaria de esclarecer, porque tem muitas pessoas que nunca tiveram acesso às informações de como funciona o nosso presídio. Agora, dentro desses 277 presos lá, coronel, existem também aqueles que foram julgados na justiça comum, conforme os seus crimes, até em júri popular vão para lá. Também tem, uma menor parte, mas tem. Sim, lá dentro são policiais militares, né, da ativa e inativos, né, que estão lá por ordem judicial, pelo cometimento de crime comum ou crime militar, seja qualquer natureza desses crimes, seja comum ou militar, né. Tem alguns presos lá que ainda estão aguardando julgamento, ou já tem uma decisão de primeira instância, não tem uma decisão definitiva, que são os chamados presos provisórios, e depois temos os presos que já têm o seu processo findo, já terminou o seu processo, ele tem a sua condenação, que estão cumprindo a pena lá. Caso esse policial militar que esteja cumprindo a pena seja demitido, como disse o doutor, por um processo administrativo, a regra é que ele permaneça no presídio. Porém, nem sempre acontece isso, mas a regra é que ele permaneça cumprindo a sua pena no presídio militar Romão Gomes. Vamos falar agora de um tema aqui recorrente. Uma coisa importante até também para a dignidade se estende também não só aos visitantes, como também aos advogados. É uma coisa muito importante, são todos muito bem tratados. Sempre foi um tratamento muito escorreto, muito correto. Mas eu ressalto, a administração militar do presídio, ela cuida disso, né? A minha preocupação são justamente as orientações tais como são emitidas, emanadas pelo Tribunal de Justiça, né? Que muitas vezes são interpretadas na sua aplicação pela administração militar, porque ela se protege. Mas não era o que estava sendo emanado do Judiciário Militar. E foi objeto de uma representação nossa, que foi subscrita pela Associação dos Oficiais da Polícia Militar, pela Associação Brasileira dos Militares, né? Então, quer dizer, está respaldado, é uma discussão importante, né? Mas de maneira alguma resvala para o tratamento e para o tratamento diário que é prestado pelos oficiais encarregados da administração. Até por conta disso, se permitir complementar, Mauro, a fala do coronel, em cumprimento à lei de execuções penais, os presos que são provisórios, né, aqueles que estão numa prisão preventiva, provisória, eles são mantidos em espaços separados daqueles presos que efetivamente são condenados, até para preservar um pouco dessa questão moral, podemos dizer assim, né? Daquele policial que não está condenado e eventualmente ele é absolvido e volta à tropa. Então, em momento algum, ele ficou lá com um preso que estava efetivamente condenado. É uma complementação do que... Tá, nós vamos falar agora de um tema recorrente aqui no programa, a gente que fala dos últimos dias. O decreto do presidente Jair Bolsonaro, que facilitou o porte de armas no país, libera o uso de armamentos e munições que até então eram restritos a policiais e membros das Forças Armadas. Entre os itens que agora são permitidos, há pistolas .40, .45 e 9mm, além da carabina .40 e espingarda de calibre 12. A medida vem sendo criticada por autoridades de segurança pública, sobretudo após o texto ter ampliado a permissão do porte para políticos, caminhoneiros, advogados, pessoas que vivem em área rural, conselheiros titulares, jornalistas e profissionais do sistema socioeducativo. Pinheiro Pedro, a gente já ouviu nos últimos dias alguns especialistas, algumas análises. Este decreto, o decreto é um ato administrativo que existe para dar executoriedade a uma lei. Regulamenta a lei. É uma regulamentação. Como é que se avalia este decreto? Ele é inconstitucional? O presidente Bolsonaro disse que ele foi no limite. Foi feito no limite da lei. Ontem eu tive um debate bom com o deputado Eduardo Bolsonaro e com o coronel da Polícia Militar antigo, né? E acabou de levar o nome. E foi muito interessante, porque nós analisamos o seguinte: a lei, ela estabeleceu, ela veio num processo contínuo de restrição ao uso de armas por civis, né?
Por trás desse tipo de controle regulatório, existe dois motivos. Um, que o psicólogo, psicanalista Geraldo Forbes fala muito, que é a necessidade contínua de determinadas pessoas controlarem a vida das outras. Né? Isso é grave. Dois, né, o autoritarismo embutido na ação do Estado. Ele teme o cidadão. Né? Então, você tem exceções no mundo democrático no controle de armas. A Inglaterra é uma exceção, o Japão é outra, mas são exceções. Primeiro, são dois países imperiais. Né? E segundo, são dois países imperiais que, de certa maneira, estabelecem essas restrições nos seus próprios territórios. Né? E que tem essa tradição de muitos anos. Né? No caso do Japão, é muito recente, por sinal. Até pouco tempo atrás não tinha. Né? Teve que passar por uma guerra, uma reconstrução, se estabelecer esse tipo de controle. Nos demais países, não existe. A Suíça, a média é de 6 armas por cidadão. Na Suíça. E o indivíduo presta o serviço militar e leva a arma que ele usa para casa. Então, não tem relação direta a questão da violência com o uso da arma. Né? A violência tem outros caminhos. Por que, então, estabelecer um decreto permitindo, né, o melhor controle pela cidadania do uso do seu direito à defesa? Porque isso é do regime democrático. Um Estado se torna mais democrático na medida em que o cidadão pode resistir, inclusive, a ele. Olhem a Venezuela. A Venezuela tem um sistema legal que foi copiado do nosso. O nosso sistema tem íntima relação com o sistema venezuelano de controle de armas pela população, junto à população. Olha o resultado na Venezuela. Olha o que estava acontecendo no Brasil. Milícias armadas no Brasil, de bandidos, PCC, milicianos, tráfico de drogas, com armas pesadas e o cidadão desarmado. Agora muda. Outra coisa absurda, 50 cartuchos por ano por cada cidadão que tem direito ao uso da arma é mais do que ridículo. Voltamos ao tempo, e já tivemos esse tempo no Brasil, em que o policial saía formado dando 18 tiros. Porque a pobreza do Estado era tanta que você não tinha capacidade de permitir que o indivíduo desse mais que 18 tiros no seu curso de formação. Agora, um civil, para permanecer adestrado, ele precisa dar muito tiro. Ele precisa frequentar clube de tiro. Ele precisa treinar. Então, todas essas questões foram levadas em conta no atual decreto. Esse decreto, ele é libertador. Ele é libertador. E ele vai permitir ao cidadão, porque não é obrigação nenhuma, ninguém tem obrigação de andar armado, mas vai permitir que a sociedade se sinta mais segura. Como é que você avalia o argumento dos críticos ao projeto de que isso tudo vai levar a um aumento da violência? Não, essa é a crítica típica da esquerda brasileira. Eu falo isso com muita tranquilidade. Havia uma visão que veio transferida aqui, social-democrata, socialista, de que o Estado, né, deve prover a segurança para o cidadão. Ninguém está discutindo isso. O cidadão também tem direito a se sentir seguro armado. É um direito dele. Se ele comete um delito, né, ele é um delinquente. Ele é um delinquente, ele é um infrator. Ele não é mais um cidadão. Agora, a partir do pressuposto de que você tem não mais cidadãos, mas infratores em potencial, porque é este o pressuposto desse tipo de crítica, vai ampliar a violência. Então, você está dizendo que a sociedade civil não é formada por cidadãos, e sim por potenciais infratores, que estão contidos pelo Estado porque não foram armados. Então, esse tipo de raciocínio, por si só, já revela a visão autoritária
de quem faz a análise. Tramita na Assembleia Legislativa de São Paulo um projeto de lei para extinguir a ouvidoria da Polícia Civil e Militar do Estado. Seus autores afirmam que a iniciativa pode reduzir gastos públicos e corrigir uma injustiça imposta unicamente para desfavorecer o trabalho dos policiais do Estado. No entanto, dados da PM mostram que elas são o principal canal de denúncia dos próprios policiais contra abusos de seus superiores. Nos últimos 4 anos, policiais militares recorreram à ouvidoria 1.241 vezes para relatar abusos sofridos dentro da corporação. Esse projeto de lei é de autoria do deputado Francisco Dávila, do PSL. Coronel Cimeira, como é que você avalia essa proposta? E se a ouvidoria vier a ser extinta, isso vai ter que passar pela Assembleia Legislativa, o trabalho acho que vai ser feito por outros órgãos, né? Não vai deixar de ser feito. Isso. O cidadão, quando ele quer passar uma informação, seja ela uma reclamação, um elogio de um trabalho policial militar, ela tem diversos órgãos que ela pode recorrer. Ela pode recorrer às unidades da Polícia Militar, ela pode recorrer à corregedoria, como já foi dito, ele pode recorrer à ouvidoria da polícia, ele pode recorrer ao Ministério Público, ele pode recorrer à imprensa. Existem vários órgãos que podem auxiliá-lo nesse momento. E a Polícia Militar, além das suas unidades territoriais, além da sua corregedoria, também possui um telefone que ela pode ligar e fazer a sua reclamação ou seu elogio, né? Então, o cidadão, ele tem diversos mecanismos, né? Ele pode escolher qual ele preferir e ele vai ter o seu atendimento. No caso da ouvidoria, a ouvidoria, ela recebe essas informações, no mais das vezes são reclamações, né? Mas existem muitos elogios também, e ela repassa isso para as polícias fazerem as suas apurações, tá? Existem outros mecanismos, tá? E existe a ouvidoria também que exerce o trabalho. Vamos caminhar aqui para as perguntas do público. Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta para a Junga: os juízes dos tribunais militares são todos togados? Então, no presídio militar Romão Gomes, né, que é o presídio em que eu trabalho, o juiz da execução, que é o que cuida da casa penal militar, ele é um juiz que prestou um concurso de provas e títulos, um juiz de direito. O Marcos de Pinheiros pergunta para o Major Cassini: existe solitária no Romão Gomes? Nós temos lá celas que conservam o mesmo nível de dignidade, de estrutura, que são isolamentos. Se o interno eventualmente cometer uma falta grave, ele pode, isso está previsto no regimento interno, na resolução 009 de 2012, que ele pode ser punido por alguns dias com essa sanção de isolamento carcerário. Tão somente ele não fica num ambiente menos digno, ele fica isolado dos demais internos. E é comum casos de isolamento, de descumprimento que leve a essa situação? Não são muito comuns. Não são muito comuns. Já ocorreram alguns casos, né, de internos, inclusive, que tiveram uma atitude desrespeitosa, afrontaram um policial em serviço, coisas que são inconcebíveis, haja vista o respeito com que são tratados no presídio militar. Então, lá nós temos um procedimento disciplinar de interno, que é avaliado, isso depois vai para a apreciação dos promotores da Justiça Militar, do juiz corregedor, né, e tem todas as fases de recurso, de reconsideração de ato de recurso desse interno. E, eventualmente, ele sendo sancionado, recebendo essa reprimenda, ele pode vir a cumprir alguns dias de isolamento celular. A Marta do Tremembé, e o Tremembé é o bairro lá da Zona Norte, onde fica o presídio Romão Gomes, ela deve morar lá perto. Ela pergunta para o Coronel Cimeira: quantos oficiais de alta patente cumprem pena hoje no Romão Gomes? Bom, são 277 no total, né? Os de alta patente são quantos? Até pela quantidade de policiais militares de alta patente, que eu acredito que ela queira dizer os oficiais superiores, né? Nós temos poucos lá dentro, né? Nós temos, na verdade, 2 policiais de alta patente que preservam a sua patente ainda lá, que estão presos. Um de outro estado e um do nosso estado está provisoriamente recolhido lá. E temos ex-policiais militares. Coronel Lima foi para lá? Sim. Foi para lá. É. Chegou ontem lá no presídio militar Romão Gomes. Foi, inclusive, noticiado pela imprensa. Vocês já têm informações dos primeiros momentos? É importante ver que, mesmo sendo militar da reserva, tal, ele não deixa de ter a vinculação até para o cumprimento do presídio ao presídio próprio, né? Ele não foi para o presídio comum.
Sim, mesmo ele estando já na inatividade, né, aposentado já há bastante tempo, mas ele tem o seu posto. Então ele foi ao Presídio Militar Romão Gomes. Vocês já têm informações sobre os primeiros momentos do Coronel Lima lá no Romão Gomes, com a chegada dele? Foi tudo tranquilo, né? O seu recebimento no presídio, e hoje os advogados dele devem continuar com o caso próprio dele. Tem um detalhe importante: o presídio é muito próximo do hospital militar também. Passou mal, tem algum problema, está ali perto. Isso é importante, até que o doutor passou para a gente aqui. A assistência médica ela é dada no presídio e fora do presídio. Então nós temos lá hoje todos os dias médico, dentista, e nos casos que há necessidade, os policiais militares são levados, inclusive, de forma emergencial, pelo 120 da LEP, né, com escolta até o presídio, o hospital da Polícia Militar, e tem o seu atendimento hospitalar. Pinheiro Pedro, o Lucas de Cotia pergunta assim: não é contraditória a declaração de que os snipers poderão atirar em quem estiver armado, se agora quase todos nós poderemos comprar armas, até rifles e armas de calibre 12? Não, se você portar arma ostensivamente dentro de um lugar conhecido como violência, pela sua violência, né, montando guarda de traficante, um fuzil AR-15, o que você está fazendo? Se protegendo ou ameaçando a sociedade? Não tem absolutamente nenhuma relação, né? Aquela figura, a gente tem que pensar o seguinte: é uma figura de linguagem. Quando o governador Witzel falou isso lá no Rio de Janeiro, ele falou de algo que é muito comum no Rio de Janeiro, que é a marginalidade andar ostensivamente armada para inibir, para coibir, para ameaçar, amedrontar a população no entorno da comunidade. Então, o que ele falou? Olha, o indivíduo está armado ali, ostensivo, né, aqueles bondes e tal, ele vai tomar um tiro na testa, e de um sniper. Pode ver que reduziu bastante os bondinhos. O pessoal está pouco mais calmo por conta desse tipo de atitude da autoridade. Então, não vejo nenhuma contradição. Acho até que o governador do Rio de Janeiro foi bastante didático ao fazer isso. Coronel Cimeira, com o passar do tempo e o surgimento das facções criminosas, não vou nem falar nomes aqui, mas dá para guardar alguma relação entre o surgimento dessas facções com um eventual crescimento de policiais militares que foram presos por crimes e que estão no Romão Gomes? Primeiramente, eu gostaria de reforçar o que foi falado pelo Major Cassini. Nós temos, com o passar do tempo, uma média histórica de presos no presídio. Essa média, como eu disse, hoje nós temos 277 presos, né? Às vezes nós estamos com 200 presos, às vezes como já chegamos a 308 presos. Tá? Isso daí vem com o passado, eu observando as estatísticas anteriores lá, se mantido no tempo. Então nós não podemos dizer que há uma relação entre qualquer facção criminosa, ou aumento ou diminuição de violência, com a quantidade de policiais dentro do presídio. Pinheiro Pedro, queria ouvir sua opinião também. Vamos voltar naquela questão da possibilidade de extinção da ouvidoria das polícias por conta desse projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa. Se vier a acontecer isso, o projeto passar lá pelo plenário da Assembleia, o que pode ocorrer? O grande problema da ouvidoria, nós estamos vivendo um momento complicado. Nós temos uma administração que tem um setor de construção, isso nos estados e na União, e tem parte da administração envolvida num embate ideológico, né? Então, essa questão, por exemplo, da segurança pública envolve os dois. Você tem as reformas necessárias e você tem alguns embates ideológicos. As ouvidorias públicas, e em especial no estado de São Paulo, sempre ficaram como que cedidas, né, a um determinado corpo de funcionários e a dirigentes muito envolvidos com a política de direitos humanos. Então, o nosso ouvidor aqui, né, hoje é o Benedito Mariano, né, foi ouvidor de governos do PT, de governos do PSDB, né, é um sociólogo conhecido, eu mesmo tenho muito respeito por ele, mas tem uma posição muito clara, né, do ponto de vista ideológico, né, de, a priori, entender que qualquer ação policial é suspeita.
Então, é um distribuidor de ofícios como nunca. Ele metralha ofícios para tudo quanto é forma de administração. Então, se a ouvidoria recebe, às vezes, elogios, isso é bom, né? Por outro lado, ela é um fator desestabilizante na atividade de controle. E é como eu disse no início, nós temos hoje 3, 4 órgãos de controle para cada um de execução. Então, a ouvidoria está se somando. Muitas vezes, ela cria um atrito político com a corregedoria, que já está, muitas vezes, em ação, né, investigando determinadas atitudes, né, determinadas condutas, e aí vem a ouvidoria e denuncia, às vezes até atrapalha investigações que estão em curso. Então, a necessidade de você reduzir os órgãos de controle para torná-los mais efetivos não é ruim, não, é boa. Né? Acho que é um problema de governança, né, que precisa ser resolvido. Então, você defende a extinção ou uma troca de ouvidor? Não, né? eu defendo não só a extinção... Em outras linhas. Né? Como acho também que o Coronel Perini, o grande idealizador da Corregedoria, foi meu cliente. Então, conversava muito com ele. Né? A Corregedoria em si já é um problema. Na verdade, deveria ser uns serviços internos e deveria trabalhar muito próxima dos serviços de justiça e disciplina das unidades operacionais. Porque os serviços de justiça e disciplina das unidades operacionais, elas reafirmam o comando da unidade. Órgãos de controle que estão fora da reafirmação do comando da unidade, elas, na verdade, fragilizam o comando da unidade, porque interferem na ação hierárquica, inclusive dos comandantes. Né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala numa estrutura hierárquica militar, de você colocar órgãos de controle que transcendem, que perspassam todas as ordens de comando, porque eles acabam fragilizando o controle territorial das unidades, entendeu? Esse é um problema das ouvidorias e até da corregedoria. Pedro, para a gente encerrar, sua palavra final. Não, eu estou aqui muito orgulhoso de estar aqui no meio de oficiais brilhantes, né? Eu tinha mais contato com o Major Cassini, né? Já tinha conhecimento, né? Agora estou conhecendo o novo comandante, né? Porque eu me referi da representação a eventos que aconteceram antes do senhor assumir. Né? E a tenente eu ainda não conhecia, mas eu sei, faço aqui um testemunho, não é igreja evangélica, né? Mas faço um testemunho do trabalho contínuo para a manutenção da ordem de um presídio que nunca teve muro alto. Né? É um presídio que não tem muro. Né? Ou seja, ele se mantém disciplinado pela própria formação, né, dos elementos que ali estão detidos, inclusive. Coronel Cimeira, sua palavra final. Bom, nós agradecemos a oportunidade de transmitir algumas coisas em relação ao nosso presídio, dizendo que as pessoas que tiverem mais necessidade de mais informações, quiserem conhecer o nosso presídio, é só fazer um contato conosco, tá? E nós teremos prazer de mostrar o presídio, toda a dinâmica que é feita lá dentro do presídio militar. Realmente é um presídio diferente, né, como o próprio doutor já passou, e nós primamos muito lá pelo respeito dos direitos humanos dos presos e que haja o resgate da sua autoestima. Então nós procuramos dia a dia fazer com que isso aconteça, seja ele policial militar ou já demitido da corporação. Então eu agradeço e deixo aqui novamente que o presídio militar Romão Gomes é um presídio diferente e é um presídio modelo, que já teve até sua certificação ISO, que está em renovação agora, né? O único presídio do Brasil com certificação ISO. Major Cassini. Eu quero agradecer a Rádio Trianon, agradecer você, Mário, agradecer a presença do Dr. Piano Pedro também, e dizer que nós estamos lá no presídio à disposição, quem reiterar as palavras do Coronel Cimeira, aqueles que desejarem conhecer a nossa estrutura, saber mais acerca do presídio, saber mais acerca das atividades de laborterapia, que são até muito, muito interessantes, a gente teve pouco espaço para comentar sobre isso, e que vão muito ao encontro do objetivo central, que é a ressocialização da pessoa. Né? Então são atividades bastante interessantes e que são levadas muito a sério lá no presídio. Então, quem quiser conhecer isso, será um prazer enorme recebê-los. Tenente Jungla. Bom, foi um prazer estar aqui. É um prazer para mim trabalhar no Romão Gomes. Faço parte do processo de ressocialização, né, dos policiais militares.
poder dar oportunidades de emprego para eles, tanto dentro do presídio como fora. Então, deixo de portas abertas, se alguém tiver mais alguma informação, quiser saber, pode entrar em contato conosco. O agradecimento nosso aqui do programa Gente que Fala, a todos os participantes, Tenente Coronel Edson Luiz da Silva Cimeira, o Major José Cassini de Oliveira, o primeiro Tenente Jungla Polegato Mori, todos do Presídio Romão Gomes, e também do advogado e jornalista Dr. Antônio Fernando Pinheiro Pedro. Na mesa de som, o Cléo Rodrigues, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha. Aí do outro lado você, ouvinte, a razão da nossa presença aqui, e que todas as famílias neste domingo tenham um feliz Dia das Mães. Tchau, até segunda-feira.